começar lá primeiro tópico, né, que vamos falar sobre a urbanização, né, mas vai é, falar um pouquinho ali dos fatores históricos, né, sobre a urbanização no Brasil, os efeitos dele, né, os efeitos, questões, as desigualdades da urbanização no Brasil inteiro, né. É, então, o processo de urbanização no Brasil ele teve lá o início, lá ainda no século XX, né, no início do século XX. Até no século XX, pessoal, a, a população brasileira era bastante então rural, tá? Era basicamente a economia do Brasil, ele estava em torno então, estava em torno ali da questão agropecuária, né? Agrícola, né? Principalmente, né? Na produção de café, cana-de-açúcar e criação de gado, tá? Então, a partir do século XX, iniciou então o processo de industrialização, ou seja, né, com o início então da industrialização, surgiu bastante então vagas de serviço, né, bastante vagas de serviços nas cidades. Então, o pessoal, a população que vivia então nas zonas rurais, né, começou então a se deslocar para as cidades. Esse movimento então, pessoal, rural para a cidade, ele é chamado então de êxodo rural, tá? É, então o Brasil se transformou, né, em um país agrário, né, até então, para para então um país urbano industrial, tá? Então antes do século XX o Brasil era um país agrário exportador, ou seja, exportador agrícola, né, agrário, passou então para ser um país urbano industrial, ou seja, é um país industrializado, tá? É, Atualmente, né, o Brasil ele possui mais de 80% da população vivendo então nas áreas urbanas, tá? O que equivale então aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos, tá? Mas claro que por conta que a urbanização do Brasil foi um tanto assim repetindo, né? Foi de uma hora para outra, tá, pessoal? Ela ela se tornou um pouco, surgiu alguns problemas, né? Alguns problemas sociais, né? Problemas estruturais nas cidades, né? Por conta aí da rápida urbanização que ocorreu no Brasil. Tá? Enquanto no Brasil a urbanização ele se inicializou ali no século XX, né? Os países industrializados, né? Os países desenvolvidos e ainda se inicializou lá no século XVIII, né? Então existe uma grande diferença aí do processo então de urbanização entre o Brasil, né, e os países desenvolvidos. Até 1950 o Brasil era um país de população predominantemente rural, né? E as principais atividades, como eu falei, pessoal, estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o café. Então, a partir do processo industrial que inicializou lá nos anos 1930, né, ainda na época de Getúlio Vargas, tá, que nós vamos falar daqui a pouco, então ele começou a criar condições, né, específicas para o aumento do êxito rural. Tá? A lei da industrialização também esteve associada a esse deslocamento do campo-cidade dois outros fatores, tá? Como a concentração fundiária, tá? E a mecanização do campo. Tá? Então esses dois fatores também ajudou aí nesse processo, né, êxodo rural. Com a industrialização, pessoal, então o campo começou a ser altamente mecanizado, tá? Então começou a surgir novos novos aparelhos mecânicos, principalmente de máquinas pesadas, né, para melhorar ali na produção agrícola. Então, com a falta de serviço no campo, tá, pessoal? Então, o pessoal, a população, né, a população em geral, a população que morava ali na zona rural, teve então que se deslocar para as cidades, tá?
Em 1940, só para ter uma ideia, apenas 31% da população vivia nas cidades. Então, nessa época dos anos 40, pessoal, a população brasileira chegava ali aos seus 17, 20 milhões mais ou menos de habitantes. Então, imagina, desses 20 milhões de habitantes, apenas 31% então, morava ali nas zonas urbanas, ou seja, cerca de 5, né, 5 ou 6 milhões de habitantes. Quem é bom de matemática aí, acho que vai ser essa média, né, de 5 a 6 milhões de habitantes não viviam nas cidades. Tá? Então existia bem poucas concentrações urbanas, só algumas manchas, né, principalmente ali no litoral brasileiro, né, e ali no sudeste do Brasil. Então foi somente a partir de 1950, né, com o processo de urbanização, que intensificou-se, né, pois com a industrialização promovida por Getúlio, né, Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek, houve então a formação de um mercado interno, tá, integrado, que atraiu então milhares de pessoas para o sudeste do Brasil. Então hoje, pessoal, o sudeste, além de ter a maior população, né, a maior concentração populacional do Brasil, ele tem também a maior taxa de urbanização, né, de todas as outras regiões do Brasil. Tá? Aqui então tem um mapa, né, um gráfico com a taxa, né, de urbanização durante os anos aí. Então em 1940 vocês podem observar que existia apenas 31% da população que morava nas cidades e 69% então morava na zona rural. Vocês perceberam que a partir da industrialização a população então começou a se mudar, né, a ter um fluxo então rural para as cidades. Aqui em 2010, pessoal, a população então que vivia no campo, né, estava aproximadamente 16% e na cidade 84%. Só para ter ideia, pessoal, a taxa de urbanização do Brasil, ela é muito maior que a taxa média, né, que a média mundial do mundo, né? Então a taxa média do mundo está em torno de 50 a 60% de taxa de urbanização, tá? Então o Brasil está muito acima então de vários países, né, do mundo, tá? Então a partir de 1960, só um minutinho, voltando então, né? Então a partir de 1970, né, mais da metade dos brasileiros, né, já se encontravam em áreas urbanas, né, cuja oferta então de emprego e serviços, né, e também como saúde, educação e transporte eram maiores, né. Então em 60 anos, pessoal, a população rural aumentou cerca de 12%, tá? Enquanto que a população urbana passou então de 13%. Ei, coordenação tá me mandando áudio aqui, eu vou lá escutar, já eu volto. Beleza. Então aqui, ó. Então a população urbana passou de 13 milhões, tá? Para 138 milhões. Então um aumento de mais de 1000%, né, pessoal? Durante então 60 anos aí. Aqui nós vamos falar um pouquinho das desigualdades, mas é desigualdades urbanas, tá? Ou seja, das taxas de urbanização dos estados, tá? E das regiões. Desde também desigualdades econômicas, né? Então as desigualdades econômicas e as dificuldades, né, de determinadas regiões em se inserir na economia nacional, então possibilitou a ocorrência de uma urbanização diferenciada, tá, em cada região. A região sudeste, por concentrar então a maior parte das indústrias